Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos assistem de casa pelo Facebook. Estamos novamente nessa quarta-feira de trabalho, dia 1º de setembro. Vamos iniciar com a exposição doutrinária, então, da noite. Para isso, vamos fazer a nossa conexão com Deus, serenando os nossos corações, deixando todas as preocupações do dia um pouquinho de lado nesse momento, fazendo a nossa conexão também com Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que já se faz aqui presente nos auxiliando. Então façamos a oração que o mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Então, hoje nós temos a nossa irmã Raquel Bittencourt, do Centro Espírita Luz e Amor de Araranguá, né? Nos traz o tema Bem e Mal Sofrer. Então vamos vibrar para que ela consiga nos passar o que preparou com tanto carinho. Raquel, a palavra é sua. Gratidão. Boa noite a todos, os presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Foi com muita gratidão e satisfação que eu recebi o convite do Rogério há alguns dias para a gente estar conversando um pouquinho sobre a doutrina. É a segunda vez que eu estou nessa casa para conversarmos um pouquinho, e estava vendo com o Rogério aqui, faz quase 2 anos que eu estive aqui a primeira vez. E a primeira vez eu vim acompanhada do meu esposo. E hoje, se a espiritualidade permitir, que ele esteja aqui presente com a gente novamente. Retornar a essa casa é motivo de gratidão, porque falar sobre a doutrina sempre nos é um motivo de satisfação. Eu estou na doutrina, conhecendo a doutrina, estudando a doutrina, desde que eu me conheço por gente, desde pequenininha. Eu tive a grata satisfação de meus pais, né, minha mãe, me levar para a doutrina espírita, me trazendo conhecimento suficiente para lidar com as questões da vida. E aí, conforme a vida vai passando, a gente vai entendendo que bênção que foi a doutrina na minha vida. Por que eu digo que é uma bênção? Porque a doutrina espírita, como a gente aprende, né, que está no Evangelho, ela é o Consolador. Ela é a terceira revelação que Jesus tanto falava. E por que a doutrina espírita consola? Porque ela nos esclarece. Ela vem nos trazer resposta para muitos questionamentos que nós temos na vida. De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? O que acontece? E a doutrina espírita, ela vem esclarecer. E esse esclarecimento que ela traz, acaba nos consolando. E aí é importante a gente prestar atenção que esse consolo que a doutrina espírita traz para nós, não é aquele conformismo de dizer, deixa assim, tá tudo bem, não. A doutrina espírita também nos ensina que é preciso trabalho, existe a lei do trabalho, existe a lei do progresso, dentro das leis morais que são trazidas para nós no Livro dos Espíritos, existe a necessidade de nós trabalharmos e buscarmos o nosso progresso, a nossa evolução. Então isso não é conformismo, mas ela traz um certo consolo quando ela responde aos nossos questionamentos. Tem coisas que nós ainda não conseguimos entender, que nós ainda não vamos ter resposta. Porque como eu acho muito bacana quando no Livro dos Espíritos a espiritualidade vem e diz assim pra gente que vocês ainda não têm inteligência suficiente para entender o que está sendo falado, então acalmem, tudo ao seu tempo. Jesus foi assim quando ele trouxe para nós, né, as parábolas que nós ainda não entendemos como deveríamos. Mas enfim, por isso que a doutrina espírita consola, e eu sou muito grata
por ter vindo numa família que me trouxe a doutrina espírita desde cedo. Mas sempre é tempo de a gente recomeçar para quem tá aí agora, né? E hoje, como o Rogério falou, estamos iniciando o mês de setembro. A minha palestra tem como tema Bem e Mal Sofrer, que está no item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por sinal, é um dos mais compridos capítulos do livro do Evangelho, e ele vem falar dos bem-aventurados os aflitos. Eu peguei só um tópico para a gente conversar. Mas para chegar até lá, a gente vai ter que ver um pouquinho antes também. E eu falo de setembro, porque setembro é um mês bonito. É um mês onde as flores florescem, né? Onde fica tudo colorido, onde fica uma paisagem mais bonita. Mas é um momento importante também de reflexão sobre a questão do suicídio. E o suicídio está muito relacionado com o sofrimento e com esse tema da palestra de hoje, que é o bem e mal sofrer. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, que a gente reflita por nós e por aqueles que necessitam do apoio e do amparo também, que estão lidando com situações difíceis, né? E a gente pode contribuir com essas pessoas que sofrem e talvez não saibam sofrer, chegando a um ponto limite que é buscar o suicídio. Por isso que é tão importante a gente, nesse mês de flores, de beleza, a gente pensar também naqueles que sofrem, né? A gente costuma dizer que a gente que está, assim, buscando aprender, que quando a gente decide um tema, acaba a gente tendo uma intuição, ou de alguma forma aquele tema que a gente precisa aprender vem até a gente. Eu estou retomando as minhas palestras, retomei semana passada, a primeira palestra de algum tempo, e eu estava assim, o que eu vou falar? Né? Que tema que eu vou usar? De repente me manda um link de uma palestra, e eu vou ouvir a palestra e a leitura inicial do Evangelho foi sobre esse item 18 do capítulo 5, bem e mal sofrer. Está aqui, eu preciso aprender a sofrer. Justamente pelo momento que eu estou vivendo, pelo momento da minha vida. Porque sempre que a gente fala, o nosso ouvido é o mais próximo. Quem mais precisa escutar somos nós que estamos aqui conversando sobre o tema, explanando um pouquinho. E quando a gente fala, a gente aprende, né? Então, esse tema é muito mais para mim do que para qualquer um de vocês. E eu espero que eu possa, de alguma forma, com as minhas palavras, contribuir e trazer um pouco de alento a todos vocês. Antes de a gente falar sobre o tema específico, é importante a gente relembrar. Eu tinha colocado 3 e depois eu disse, não, vou colocar 4 dos princípios básicos da doutrina. A doutrina tem 5 princípios básicos. Hoje a gente vai só relembrar 4. Por quê? Porque eles são importantes para a gente entender todo o resto. Um dos princípios da doutrina espírita é a crença em Deus. Né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é o Pai soberanamente justo e bom. O outro, imortalidade da alma. Enquanto espíritos, nós somos eternos. Não morremos enquanto espírito. A parte material, a carne, sim. Essa perece, mas o espírito é eterno. Pluralidade das existências. Nós não vivemos essa única vida. Nós temos reencarnações diversas. E é isso que nos faz entender algumas situações que vivenciamos. E aí eu incluí aqui também a pluralidade dos mundos, porque a doutrina espírita também tem como princípio que existem vários mundos habitados. De acordo com o grau de evolução dos seus habitantes, né, nós temos algumas classes de planetas. Uns são menos evoluídos, outros são mais evoluídos, e nós, na Terra, somos daqueles que estão lá embaixo. Na segunda escala, de baixo para cima, de melhoramento. Então, a gente está bem naqueles, bem assim, tentando aprender alguma coisa boa. E é o que nós chamamos de planeta de provas e expiações. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6, está escrito assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E agora a gente começa a entrar devagarinho no tema da palestra de hoje. Se nós aprendemos que somos espíritos eternos, que cremos em Deus, Pai, soberanamente justo e bom, que não é a passeio, não somos turistas, mas estamos aqui para trabalhar, para progredir. Então essa passagem, ela precisa ser muito bem aproveitada. E aí a gente aprende com a doutrina espírita também, que nós temos o livre-arbítrio, que as nossas encarnações, elas podem ser aproveitadas para o nosso crescimento, ou nós podemos ficar estacionados, podemos não fazer nada, é uma escolha nossa. Mas Deus nos dá a oportunidade de melhorar. Cabe a cada um de nós escolher o que é melhor fazer. Lembrando que a gente pode desperdiçar muita coisa aqui, né? E aí, com isso, nós aprendemos, já ouvimos falar, às vezes até meio clichê, né, de que tudo que se planta colhe, mas é isso. Tudo que nós plantamos hoje, nós colheremos um dia. Seja nessa encarnação, ou numa outra encarnação, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos. Seja as nossas boas ou as nossas más ações. Tudo vai voltar para nós. E assim como aquilo que a gente planta demora para colher, também os frutos do que nós plantarmos aqui, talvez a gente não vá receber nessa encarnação. Pode ser que a gente receba numa outra. Por isso que às vezes a gente acha assim, ai, que injustiça, fulano fez tanta coisa boa, mas só acontece coisa ruim na vida dele. Mas a gente está sendo imediatista, a gente está focando no agora. E na outra vida, o que será que ele fez? Que agora ele está colhendo. Então, por isso que é importante a gente lembrar da pluralidade das existências. Porque se nós focarmos só nesse momento, nessa vida, a gente não vai conseguir entender muita coisa. E aí eu volto ali na consolação da doutrina espírita, quando ela nos diz que nós somos espíritos eternos, com várias vidas, com várias reencarnações, então nós vamos entender que aqui é só um pedacinho daquilo tudo. E fica mais fácil de a gente compreender alguns sofrimentos, algumas coisas que a gente tem que passar para aprender. Então, vamos colher os louros, quem sabe, numa vida futura ou lá na frente, a gente não sabe, mas um dia a recompensa vem. Talvez também, depois a gente vai explicar sobre essa recompensa. Só que mesmo a gente sabendo que existe uma vida futura, que tudo que a gente passa é resultado de alguma outra situação que nós vivenciamos, ainda assim, às vezes é difícil, né? A gente, quando encara um sofrimento na vida, a gente diz, bah, mas por que isso? Principalmente quando a gente vê as desigualdades sociais, tanta gente passando necessidade, tanta gente esbanjando, ou quando acontece o desencarne de um ente querido, que a gente acha que deveria ficar mais com a gente não consegue elaborar tudo isso e entender e que faz parte do nosso processo de vida, que faz parte da nossa caminhada. É difícil. Mas quando a gente compreende Deus, como eu falei ali, um dos princípios da doutrina espírita é a crença num Deus bom, num Deus justo, no Criador, no nosso Pai que conforta, que nos acolhe, que nos protege. Quando a gente crê em Deus, nessa infinita bondade, a gente começa a pensar, ou pelo menos deveríamos, né, refletir, de que não tem injustiça, de que tudo acontece como tem que ser. Por mais que a gente... E aí volta aquele comentário que eu fiz no começo, de que tem coisas que a gente ainda não consegue compreender. Então vamos viver, vamos aprender a viver como nos é possível. Porque às vezes as nossas revoltas, elas não vão mudar. Não vai mudar a vida, não vai mudar o mundo, a nossa revolta. As nossas atitudes, sim, podem mudar o mundo, mas as nossas revoltas, não. E, como eu comentei antes também, as causas das nossas aflições, esse capítulo fala das aflições, elas podem ser resultado do que nós praticamos hoje ou do que nós praticamos no passado. Aí lembramos também da lei de causa e efeito. O efeito só vem depois da causa. Não vai ter efeito se nós não tivermos feito nada.
E aí, como nós cremos num Deus bom, é importante a gente entender também que a gente não vai sofrer ou a gente não vai colher maus frutos se a gente fez o bem ou se a gente deixou de fazer o mal. Tudo que a gente vai sofrer ou que a gente vai viver, as punições, e eu quero fazer um parênteses sobre punição, que eventualmente venham a acontecer na nossa vida, elas são em razão de algum mal que nós praticamos na nossa existência toda. Vamos puxar lá de trás até hoje, né? Até hoje, essa encarnação. Por que eu falei de punição, né? Porque eu depois lendo aqui, eu disse, nossa, mas é tão pesado, né? Lá no Evangelho, no item 5, capítulo 5, lá no começo desse capítulo, está escrito assim que o homem é sempre punido pelo erro que ele cometeu. E os sofrimentos consequentes que vierem desses erros, eles servem de alerta para a nossa necessidade de nos melhorar. Sem isso, sem esse sofrimento, sem essas punições, nós não teríamos razões para nos melhorar. Então, vem como um alerta. Ó, acorda para a vida. Vê o que precisa ser diferente aí. E aí eu fiquei pensando, punição. Mas se Deus é bom, ele pune? E aí eu fiz um paralelo assim, que na verdade não é uma punição, né? Ele nos envia sofrimentos, que são oportunidades para nós aprendermos. Então não é uma punição, é uma oportunidade. Só que para a gente, tudo que vem incomodar, que vem causar dor, acaba sendo como uma punição. Porque nós entendemos assim. E não vemos o outro lado, né? Que é uma oportunidade. Se a gente começa a enxergar diferente, as coisas mudam. Falei anteriormente que o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiações. E se nós entendemos assim, todos nós, em algum momento da nossa existência, na nossa passagem por esse planeta, vamos enfrentar sofrimentos. Uns mais, outros menos. Uns não vão nem sofrer, mas vão ter aquelas situações. Tem algumas pessoas, eu até conheço uma pessoa que ela tem, assim, muita dificuldade na vida, e ela está sempre sorrindo. Então, o que para mim parece ser um sofrimento, para ela talvez não seja. Mas ela está passando por um momento de prova, para aprender, para se resignar. E a doutrina espírita, ela fala muito de resignação, né? Resignação e resiliência. São as duas palavras muito faladas na doutrina. E o que é resignação? É a submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus, não. Resignação é a submissão à vontade de alguém, de outrem. Que aquilo é assim e pronto, e a gente tem que entender. Aí é importante a gente lembrar também que nós somos espíritos imperfeitos, como eu disse, a gente está lá de baixo para cima, a segunda ordem de melhoramento nossa, né? Estamos lá nos planetas mais inferiores, então todos nós aqui somos espíritos imperfeitos. E estamos tendo a oportunidade de evolução. E aí é importante a gente pensar também que nem todos os sofrimentos que a gente vive aqui são consequência de outros atos. Muitas vezes eles podem ser escolhas nossas para que a gente evolua mais rápido. Eu falei antes que são oportunidades para a gente avançar no progresso. Inclusive o próprio coronavírus está sendo algo para mexer com a gente. Quantas transformações já aconteceram nas vidas? Umas boas, outras ruins, né? Mas, enfim, ele veio para dizer, povo, acordem, vocês precisam evoluir. Se não é de um jeito, vai ter que ser de outro. Então, isso tudo que Deus permite que venha para nós, as catástrofes, né, eventos climáticos, tudo isso que vem para nós é para que a gente acorde, para que a gente evolua de uma forma mais rápida, porque o nosso planeta está mudando. Ele está passando de um plano de provas e expiações para regeneração. Já faz tempo que a gente está nesse processo. E ainda vai demorar um pouquinho. E o que é um plano de regeneração? Onde deixa de existir tanto ódio, tanta violência e começa a existir mais amor. A gente começa a ser seres um pouquinho melhores. Mas estamos ainda nesse processo de transformação. Então,
pode ser que os nossos sofrimentos suportados também sejam necessários, né? Sejam escolhas nossas para o nosso aprendizado, melhoramento e evolução. Se elas forem bem suportadas, nós vamos avançar. Se nós não tivermos resignação, resiliência, na verdade, nesse caso, né? Se nós não soubermos transformar aquela dor e nos fortalecer e fazer diferente, nós não estamos suportando bem as provas. E aí ela não vai nos ajudar a evoluir. E aí, quando nós praticamos novas faltas, nós vamos aumentando a nossa dívida lá do outro lado. Nós vamos ficando com nossa continha a pagar um pouco maior. E dentre todas essas faltas, a gente tem que relacionar como primeira delas a falta de submissão à vontade de Deus. Acabei de falar da questão da resignação. Resignação é aceitar a vontade de outrem. E nesse caso, falei no começo da crença em Deus justamente por isso. Porque a crença verdadeira é a fé de que Ele faz tudo como tem que ser. Se eu acredito num Deus bom, justo, que é o nosso Criador, Deus Pai, como é que eu não vou acreditar na vontade dEle? Como é que eu vou me revoltar diante das coisas que acontecem na vida? E aí eles colocam que essa falta é uma das mais graves. A gente não aceitar a vontade de Deus. A gente questionar a justiça de Deus. Porque daí a gente até perde a oportunidade de crescimento com o sofrimento. Chico Xavier diz pra gente, né? Transformar a dor em amor. Ele orientava as mães, quando iam lá pedir as cartas dos filhos, para entender sobre o desencarne, sempre orientava, faça uma caridade. Porque quando a gente se doa, a gente recebe. A gente doa amor, a gente recebe amor. A gente doa carinho, a gente recebe carinho. A gente doa boa energia, a gente recebe boa energia. Então, num momento de sofrimento, a gente precisa dessa transformação. E entender, aproveitar a oportunidade, que a gente entende como uma punição de Deus, aproveitar essa oportunidade de aprendizado e se melhorar. É importante que a gente olhe para isso não como uma punição, mas como uma oportunidade. Porque se a gente se revoltar com Deus, se a gente questionar a sua justiça, vamos perder todas as provas, toda a oportunidade de avançar na nossa caminhada. Bom, eu falei que todos somos imperfeitos, que todos que estamos aqui na Terra vamos sofrer. Não cheguei ainda no tema da palestra. Bem e mal sofrer. Tá bom, a gente leu ali então que Jesus diz para nós: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Mas se todos estamos na Terra, todos somos imperfeitos e vamos sofrer, será que todos nós seremos consolados? Jesus quis nos ensinar com isso. Antes, eu vou contar uma história. Eu gosto de contar história. Eu trabalhei na evangelização infantil bastante tempo, e eu acho que a história, mesmo sendo uma história infantil, ela nos faz compreender as coisas talvez de uma forma melhor. Não é um livro espírita, e é um livro que eu li lá na minha pré-adolescência, adolescência, faz algum tempo, mas esse livro sempre fez parte e foi importante, eu acredito, na minha construção enquanto pessoa. Algumas pessoas até dizem assim para mim que lá vem tu com esse teu pensamento aí, mas me fez bem e talvez no final vocês também concordem com isso. Eu estou falando do livro Poliana, que até virou uma novelinha infantil numa emissora de TV. E ele é simples, mas ele traz um ensinamento bem legal. E sempre que eu posso, eu falo desse livro. Não sei se você já conhece, eu vou resumir aqui rapidamente a história. Bom, a Poliana, ela era uma menina, que já era órfã de mãe, e aos 11 anos o pai dela acabou desencarnando. Ele era um missionário, ele não tinha muitas posses, eles eram bem simples. E aí, quando o pai dela desencarnou, ela teve que morar com uma tia muito rica. Ela era muito rica, mas era uma pessoa muito amarga, muito brava, e que não tinha sentimento nenhum com essa sobrinha, porque afinal de contas ela não tinha tido nenhum contato com ela enquanto era
criança e não se dava bem com a mãe dela também. Antes do pai da Poliana falecer, ele deixou para ela uma herança. Não era uma herança material, não era nada disso. Mas era, sim, um ensinamento que ajudou, que fez com que ela tivesse ensinamento e essa herança que esse pai deixou para a filha. Certa vez, Poliana estava conversando com seu pai e pediu para ele uma boneca. E o pai dele disse, não, filho, então, como ele era missionário, naquela época, era bem antiga, lá na antiguidade, eles vinham as gôndolas com as doações e tal, e ele escreveu uma carta pedindo, então, a boneca, e disse, não, filha, tu vai ter a tua boneca. E essa menina esperou, até que a caixa de doações chegou. E quando chegou essa caixa de doação, ela foi correndo para lá para ver a boneca dela que tinha vindo. Quando ela foi lá, que ela abriu a caixa pensando que seria a boneca, tinha uma muleta. E ela abriu aquela caixa e se desesperou, começou a chorar. E o pai dela disse, calma, minha filha, calma. Foi nesse momento que ele abraçou, que ele acolheu, que ele disse para ela, vou te ensinar então um jogo, que é o que ele chama de jogo do contente. O que significa o jogo do contente? Em toda tristeza, encontrar pelo menos um pouquinho de motivo para ser feliz, para aliviar essa tristeza. E aí ele falou para ela, filha, calma. E ela disse, como que eu vou ficar contente? Eu queria uma boneca e eu ganhei uma muleta. Ele olhou para ela com toda serenidade e disse assim, tu não precisa das muletas, já é uma razão para ti se alegrar. E a partir dali, ela começou, então, depois que o pai faleceu, ela com todo esse ensinamento, foi morar com aquela tia carrancuda, a tia fez de tudo para ela, em tudo ela encontrava uma razão para se alegrar, para estar feliz. Continuou jogando o jogo do contente. Por exemplo, o quarto era pequeno, é melhor que eu não preciso, não levo muito tempo para limpar. Ah, não tem espelho? Tudo bem, eu não vou enxergar as minhas sardas. E assim a menina foi crescendo e foi se desenvolvendo e jogando o jogo do contente. Mas o que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando? O que tem a ver com a doutrina espírita? Para mim tem muita coisa. Primeiro, porque quando ensina ela a viver com resignação, entendendo as coisas da vida, a se reinventar, a questão da resiliência, né? Ah, eu queria boneca, veio muleta, bah, que bom, não preciso da muleta. Em tudo na vida é possível a gente fazer isso? E eu até pensei nisso. Porque às vezes a gente vai dizer assim, ah, mas tem situações que é difícil de jogar o jogo do contente. Tem. Vai encontrar razões para se felicitar? Talvez não. Mas pelo menos razões para agradecer. Por que não agradecer? E eu falo isso porque a gente está vivendo um momento conturbado, né, com essa pandemia, que já vai fazer quase 2 anos. Os nossos entes queridos partindo por conta disso e por outras doenças. E como que a gente vai encontrar razões para ser feliz com essa separação, né, dos nossos entes queridos? Nesse mesmo capítulo fala da questão das causas anteriores às aflições, e ele fala dessa questão das crianças que desencarnam muito jovens, né, muito cedo. Como que a gente vai olhar para isso, entender as causas das aflições, ou dos nossos entes queridos que acabam partindo antes da gente. E aí, a doutrina espírita tem isso, de dar essas puxadinhas, né? Eles colocam lá não vou lembrar bem certo a frase, mas eles colocam assim, não seria egoísmo, não seria injusto querer que os entes queridos ficassem com a gente se eles já terminaram o momento deles aqui? Por que eles vão continuar nesse mundo de imperfeições, nesse mundo de sofrimentos? Né? Então, mesmo nesses momentos de dor, a gente pode encontrar algo que acalente o nosso coração. Agradecer pelos momentos vividos, pela vida compartilhada, pelo tempo por poder ter estado com essas pessoas. Então, mesmo nessas situações, a gente pode acalmar o nosso coração, trazendo um pouquinho de consolo
um pouquinho de serenidade, para que possa seguir a vida. Tá, eu falei da doutrina. E sobre o que eu falei do bem e mal sofrer? Também tem tudo a ver, que é o tema de hoje. Lembra que eu perguntei lá antes, será que todos nós seremos consolados? Que é isso que é, né? Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. E no item 18 desse capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, ele nos traz o bem e mal sofrer. E se a gente olhar assim, como é que eu vou sofrer bem, né? Sofrer bem? Parece meio contrassenso. Como assim? Sofrimento bom, bem? Parece que não combina. Mas combina sim, gente. E aí vem a história da Poliana, né? Porque a gente sofre, mas a gente pode escolher sofrer de uma forma diferente. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, ele não estava dizendo que seriam todos nós todos seríamos acolhidos. Somente aqueles que souberem bem sofrer. Somente aqueles que souberem fazer das suas provas uma oportunidade de crescimento. Somente aqueles que entenderem que tudo é necessário na nossa vida é que serão consolados. É que terão, digamos, garantido o reino dos céus. O reino dos céus é de todos nós, mas o saber sofrer vai fazer a diferença. E aí eles falam também para a gente, nesse item 18, que poucos de nós sabem sofrer, sabe bem sofrer, porque a gente não consegue entender que as provas precisam ser suportadas. Nós não conseguimos bem suportar essas provas, nós não temos aquela resignação que tanto fala a doutrina, a resiliência de se reinventar, porque resiliência é isso, né? É a matéria que sai do estado e volta de novo para o mesmo. Eu até resumi, deixa eu voltar aqui. Resiliência, capacidade de voltar ao estado normal. Quem de nós, depois de sofrer um baque bem severo na vida, tem essa capacidade de se reinventar e voltar de novo e se reerguer? Às vezes é difícil, mas aí Jesus também diz pra gente assim, né, que jamais o fardo é mais pesado do que aquilo que se pode carregar. Se a gente olhar aqui, gente, depois a gente estuda para a palestra, depois fica lembrando de todas as passagens do Evangelho, né? Pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará, tá tudo ali. Então acredita na tua força e de que Deus é capaz de fazer com que as coisas mudem. Por isso que quando a gente lê isso, é preciso a gente prestar atenção. Todos serão consolados? Não. E aí voltamos no livre-arbítrio, né? A gente tem escolha. Ou a gente sofre bem, ou a gente sofre mal. Sofrer faz parte da nossa existência. Agora, o que a gente vai fazer desse sofrimento é que vai fazer diferença. E aí, quando ele fala que o fardo é proporcional às nossas forças, também a nossa recompensa vai ser proporcional à nossa capacidade de resignação, de aceitar que a vida é como tem que ser, de que as provas existem, de que nada acontece por acaso, de que tudo tem um propósito. E a doutrina espírita também nos ensina que antes de nós virmos para cá, nós traçamos o nosso caminho, nós escolhemos as nossas dificuldades, nós escolhemos tudo que vai acontecer com a gente. Porque a gente se julga capaz de suportar. Mas nem sempre quando chega aqui a gente consegue fazer isso, porque também existe o nosso véuzinho de esquecimento, a gente esquece tudo que passou para poder reescrever a nossa história de uma forma diferente, sem a influência, né, do que tivemos lá atrás. E aí, quando eu falo disso, né, de a gente ter essa força, essa capacidade, nossa coragem de enfrentar, o Rogério me falou ali que a última palestra que eu fiz foi sobre prece. Nas minhas últimas palestras que eu tenho feito, assim, há alguns anos, eu venho falando de paciência, de gratidão, de prece. E essa da paciência foi a primeira dessas que eu vim fazendo, me levou... A gente estava em casa, conversando, na hora do almoço, eu, marido, filhos, e de repente meu marido olhou assim, ele era bem... Às vezes ele era bem irritadinho, tinha dificuldade de lidar com as coisas, e ele disse assim, me ensina a ter paciência.
E eu olhei para ele e disse assim, como é que se ensina alguém a ter paciência, né? Bom, eu sei que essa história me rendeu mais de um ano de paciência, de falar sobre paciência, de fazer palestras sobre paciência, de ler sobre paciência. E quando eu comecei a fazer, depois de um ano que eu estava falando, assim, algumas vezes sobre paciência, acabou que eu tive um problema de saúde e me assustou. E eu disse, bah, agora eu entendi. A espiritualidade estava me preparando para esse momento. Porque a primeira frase está no capítulo 7 do Evangelho, eu acho. Não gravo muito isso, mas está por ali. Que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Do capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem um item lá sobre paciência. A primeira frase desse item é assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu disse, bah, me fortaleceu para isso. Hoje, eu entendo que não foi para aquilo, que foi porque eu estou vivendo hoje. Que eu estou vivendo hoje, eu venho vivendo há alguns meses, exigiu de mim muita paciência para superar. Não está superado, mas a gente chega lá. Enfim, e aí a gratidão é outro item que eu também vim estudando muito. E a gratidão é um sentimento que a gente consegue ter na vida da gente à medida que a gente vai evoluindo. Conforme a gente vai evoluindo, que é o nosso sentimento que vai transformando de uma forma diferente. Eu não vou lembrar o que a Joana de Ângeles fala, mas tem um livro da Joana de Ângeles que é Psicologia da Gratidão. Que a gratidão faz muita diferença na nossa vida. E eu também fui muito grata e sou muito grata por tudo que venho vivendo. Então, quando eu disse lá no começo que eu sou grata aos meus pais por eles terem me colocado na doutrina, deixa eu respirar. Foi porque tudo isso foi necessário. Tem aqui um pouquinho. Para esse momento da minha vida. Então eu preciso me fortalecer a cada dia e entender que tudo que se vive tem um propósito. Seguindo a nossa palestra, diz assim, que é para nós nos alegrarmos quando Deus nos enviar a luta. Nós precisamos ser gratos e nos alegrarmos. Porque quando vem uma causa de sofrimento e nós conseguimos transpor todo esse sofrimento e fazer essa transformação, sair da batalha fortalecido, a gente consegue dizer, fui o mais forte, eu venci. Eu consegui superar tudo aquilo que eu acreditava. Paulo de Tarso, olha como Paulo de Tarso já sabia da história da Poliana. Ele, lá em Filipenses 4.12, ele diz assim, aprende o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Então, nós devemos estar contentes sempre. Santo Agostinho, no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim para nós. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento, seja bem alimentado, e de aperfeiçoamento do nosso espírito, quando elas são aceitas por amor a Deus. Então, se a gente seguir o Evangelho de Jesus, nós temos todos os ensinamentos que são necessários para a nossa caminhada, né? Como eu falei antes. Buscai e acharei. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente ficar sofrendo e não se mexer. É preciso que o nosso movimento aconteça. Deus nos ajuda à medida que nós nos ajudamos. Nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. Depende de nós, né? Querermos ser diferentes. E quando eu disse que não entendo como punição o sofrimento, mas sim como oportunidade,
eu trouxe uma frase do Napoleão Hill que diz assim: sou grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Então, quando a gente tem esse puxãozinho de tapete, quando a gente tem esse momento de muito sofrimento ou pouco sofrimento, e tem outra coisa importante, e agora eu volto a falar, lá do começo da questão do suicídio, lembra que eu disse ali que tem gente que passa por um sofrimento tão grande, mas parece que nem sofre, porque a capacidade dela de resiliência, de resignação e de viver aquilo é tão diferente. É preciso a gente respeitar a dor do outro. Entender que o que dói pra gente, talvez não doa pro outro, o que dói no outro talvez não dói para nós. E é preciso que exista o respeito, porque a gente fala muito de amor. Primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa lembrar que o amor, e não fazer para o outro, que a gente não quer que faça para a gente também, né? Que o amor é respeito. Respeitar é amar. Entender o outro do jeito que ele é amar. Então, como eu falei lá no começo, é setembro, é mês de prevenção ao suicídio, e às vezes a gente não sabe o que fazer para ajudar alguém. Então vamos agir com empatia, com amor. Às vezes a pessoa não quer escutar nada, ela só quer ser ouvida. Então ouvir o outro sem julgamento, com respeito, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes um bom dia, tá tudo bem contigo? Pode ajudar, principalmente nesse momento aí de pandemia, né? Claro, estamos retomando a vida, mas muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa situação toda e precisam de ajuda. E se vocês puderem ajudar, se nós pudermos ajudar, que a gente faça a nossa parte, porque nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos aqui, nós somos filhos dele, estamos aqui para poder levar adiante os seus ensinamentos, que foram nos trazidos através de Jesus. Lembrar sempre do amor, né? Então, pessoal, já estamos chegando no finalzinho da nossa palestra ali. Eu só queria dizer assim, que essa história da Poliana, espero que ajude a refletir de alguma forma na vida de vocês também, assim como ela foi importante na minha vida. Como eu disse, não é fácil às vezes a gente jogar o jogo do contente. Nem tudo nos felicita, mas a gente pode encontrar meios de suportar com mais leveza, com mais suavidade, as provas que Deus nos envia e que nós aceitamos antes de vir para cá. Que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio e escolher mudar as nossas lentes. Enxergar enxergar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais amorosa, entendendo Deus, né? Tendo a fé verdadeira na sua bondade, na sua justiça. Que a gente compreenda tudo isso de uma forma diferente. Que a gente agradeça a Deus, nosso Pai Celestial, por tudo que nós vivemos, por todas as oportunidades que Ele nos coloca. Que a gente possa seguir jogando o jogo do contente, a cada dia. E como tudo na vida requer prática, é só praticando que a gente consegue. Aproveito para falar também do ensinamento do Chico Xavier, de que tudo passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E hoje ainda eu estava lendo lá e eu peguei outra frase. Convence-te de que não existem males eternos. Toda dor chega e passa. A forma como nós vamos passar por ela, se nós vamos saber bem ou mal sofrer, depende de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa fé no nosso Pai Celestial. Então, desejo que todos nós possamos ser consolados nas nossas aflições, que todos nós saibamos sofrer com gratidão, porque é isso que o nosso Pai Celestial espera de nós. Muita paz, muita luz a todos, sigam todos com as bênçãos do Pai Celestial. Gratidão. Gratidão a você, Raquel, por essa exposição tão profunda, né? Estou até sem palavras para expressar a gratidão, né? E com certeza a emoção que todos
todos aqui passaram, né? Essa tua coragem de abrir o coração e colocar para nós esse momento que tu passa e que tantos outros assistindo essa palestra também, né, vão utilizar também para também terem a coragem, né, de entenderem, né, a submissão, né, e a resiliência à vontade de Deus. E é bom a gente ver que nós espíritas também sofremos, sim, né? A gente sente as perdas, a gente sente igual, mesmo tendo o conhecimento que a gente tem, não adianta, né? A gente vai sofrer igual, a gente está nesse planeta para passar por isso mesmo. Então, muito obrigado. Façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Gratidão a todos pela presença, por aqueles que nos acompanham de casa. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Que tenha um bom retorno até Araranguá, vocês, teus amigos também. Gratidão a todos.